médica endocrinologista. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Bem-vinda. Obrigada. E também com a gente hoje a Michele Seregatti, é isso, Mi? Isso. A Michele está aqui com a gente, ela é nutricionista e o assunto é perca de peso na menopausa. A gente sabe que a hora que chega essa fase na vida de nós mulheres, gente, a partir dos 30 vai virando, né, uma transformação, a gente percebe que o corpo muda. Mas na menopausa, parece que é como a gente, quando menstrua, né? Quando a menstruação começa a parar, parece que muda tudo de novo. E a gente vai entender como que os alimentos, né? Como que a medicina trabalha pra gente passar por essa fase bem. Porque é possível, não é, meninas? Isso Com mesmo. certeza. Muito legal. E vocês aí de casa participem, ó. Aproveita nutricionista e médica com a gente aqui hoje. 3027 9623 é o nosso WhatsApp para vocês participarem. Tá com dificuldade de perder peso na menopausa, tá com os fogachos, tá com aquela sensação, né, que a menopausa traz para nós mulheres, mudança no corpo, manda pra cá. Quem sabe a gente pode te ajudar com uma alimentação bacana, direcionada para isso. E a médica dá dicas incríveis, não é, meninas? Vamos lá? Vamos. Começar então? Primeiro ponto, né, na menopausa em relação à perca de peso. Bora lá, gente, nós temos aí o nosso primeiro tópico, que a mulher tem de perceber que o seu organismo, sim, já mudou. Doutora Karina. Sim, na verdade, esse processo começa até 7 anos antes da menopausa. Olha isso. Então, menopausa é um período retrospectivo, né? É um ano após a parada da menstruação. O climatério, que é esse período que vem antes da menstruação, começam a haver falhas na menstruação, às vezes a mulher menstrua muito, e aí começam os calorões, mas a composição corporal já começa a mudar anos antes. E o que acontece? A gente começa a acumular mais gordura no tronco, mais visceral, como se fosse mais o corpo tendendo ao masculino. Não que a gente, né, fique... Entendi. Né, a deposição de gordura masculina é mais central, a gente é mais coxas, bumbum e braços. Então a gente já começa a ter essas alterações. Isso tudo porque a gente vai parando de ovular. Sem a ovulação, a gente vai reduzindo a progesterona, então a gente vai tendo alterações no ciclo menstrual e depois o estrogênio cai. Quando o estrogênio cai, que é um hormônio essencial para a nossa manutenção da massa muscular, massa óssea, etc., e a deposição adequada de gordura, a gente vai ter essas alterações. E aí a alimentação, o corpo mudou, né, Michele? Sim. A comida muda também. Muda. Nós, mulheres, nós, seres humanos, nosso corpo, ele é uma máquina. Então, assim, em cada ciclo, a gente precisa ter a alimentação adequada, porque tudo muda. Então, assim, a gente precisa daquele nutriente, de ver qual é a deficiência nutricional e agir nela, para que aqueles sintomas que vêm com a queda desses hormônios, da menopausa principalmente, a gente consiga minimizar e reduzir. Então, o alimento, ele tá aí para ajudar nos sintomas também. Bom, o corpo mudou, né? Os alimentos estão aqui, daqui a pouquinho vamos passear por eles. O próximo ponto, perca de peso na menopausa, gente. Dieta anti-inflamatória. Vou começar já com você, Michele. Quando a gente fala de dieta anti-inflamatória, quais são os alimentos que podem ajudar? Olha, hoje eu trouxe um pouquinho, né, de uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável e equilibrada. A dieta inflamatória, ela é uma estratégia alimentar. Ela vem pra gente, cada caso, cada paciente, a gente precisa estudar eles. E aí a gente vai reduzir aqueles alimentos pró-inflamatórios, que são os embutidos, alimentos ultraprocessados, aquelas frituras em imersão, né, os farináceos, açúcar, adoçante em excesso. Então, a gente primeiro precisa minimizar essa ingestão desses alimentos e aí adicionar os alimentos anti-inflamatórios. Esses alimentos anti-inflamatórios, além de nos dar energia, de manter o nosso combustível do nosso corpo, eles também proporcionam substâncias que são os compostos bioativos que atuam, né, no estrogênio, que diminui. Então, assim, ele vai atuar fazendo esse papel. Então, vai minimizar. Nós temos aqui de anti-inflamatório? Olha, nós podemos incluir na nossa alimentação os temperos, então tirar aqueles temperos industrializados que são bem artificiais e adicionar. Aqui a gente tem o açafrão ou a cúrcuma também, que é muito conhecida, então pode utilizar tanto para temperar carnes, né, as proteínas, que é bem interessante. O orégano também, além de antifúngico, ele é anti-inflamatório e antioxidante. O alho, que é um potente, né, anti-inflamatório, antifúngico.
Aí nós temos aqui o própolis. O própolis também é excelente anti-inflamatório, a gente usa bastante. Depois, nós vamos passear aqui pela semente, pelos grãos. Tudo aqui é anti-inflamatório? Tudo anti-inflamatório. Simples, né? Uma alimentação básica que você encontra no supermercado, casa de produto natural. Nada além de, assim, fora, né, do que a gente não consiga encontrar. Então, a gente pode abusar muito das sementes, que é a semente de linhaça, a semente de gergelim. Nós temos os grãos integral, arroz, macarrão, farinha, pode utilizar. A chia é uma semente, não tem gosto de nada e ela é super interessante, ela é rica em ômega 3. Para quem tem dificuldade, quem não consome peixe ou atum, pode usar a chia. Por que, doutora, que a gente precisa dessa dieta anti-inflamatória? O corpo da mulher, ele inflama mais? De certa forma, sim. Qualquer alteração que a gente tem, a gente começa a ter maior risco cardiovascular conforme a gente envelhece. E na mulher, esse risco aumenta drasticamente com a redução hormonal, se a gente não fizer reposição, né? Então, você começa a ter um estado mais inflamatório. E a dieta ocidental, que é rica em calorias, em açúcares e gorduras saturadas, principalmente gordura trans, ela aumenta essa inflamação. Não é uma inflamação enorme como de câncer, é uma inflamação mais baixa, mais constante. E alguns alimentos aqui, eles são precursores do ômega 3. O ômega 3 a gente vai ter principalmente nos peixes, mas tem gente que não gosta, principalmente peixe gorduroso, né? E a dieta, uma informação interessante até, que na Ásia, as pessoas que contêm uma alimentação bem asiática mesmo não têm fogacho. E isso é uma coisa mais do Ocidente. Provável que a alimentação está tem a genética, mas a alimentação é muito mais importante, porque quando eles mudam para país ocidental, eles começam a ter fogacho, as mulheres. Nossa, gente. Então, essa aqui é uma dieta muito próxima da do Mediterrâneo, na verdade, que é o pessoal que é mais longevo e que tem o melhor perfil cardiovascular. Eles vão morrer tudo com 90 e poucos anos. Então, é isso aqui que a gente tem. Perfeito. Vamos continuar. Mais um ponto. Perca de peso na menopausa. Vai participando, daqui a pouquinho a gente vai tirar as dúvidas. O próximo é terapia de reposição hormonal. Doutora, sempre? Não. Então, assim, antes a gente faz prescrito, antes de eu fazer medicina, né? A gente era prescrito para todo mundo. Aí depois saiu um estudo mostrando que aumentava alguns riscos, né? E aí hoje a gente seleciona individualmente cada mulher. Então, para quem que a gente prescreve? Para mulheres que têm sintomas, né? Mas a gente tem fogacho, tem queixa de vagina seca, tem uma série de queixas inerentes a esse período. Mas a gente sabe que a reposição hormonal é muito segura e ela traz uma série de benefícios, inclusive para a memória, ela melhora a parte cognitiva em geral, não deixa da atrofia vaginal, melhora a pele, colágeno, reduz o risco de diabetes, reduz o risco de câncer de intestino e ela não causa câncer de mama. Então, a gente não pode dar em quem já teve trombose, quem tem um risco cardiovascular muito alto, quem já teve AVC. Então, a gente faz uma avaliação, né? Ou tem um câncer ativo em algumas regiões, ou já teve câncer, né? Que responde ao hormônio. Então, a gente com certeza deve oferecer para todas as mulheres e deve avaliar se tem contraindicações para o uso. E a alimentação ajuda nessa reposição também? Sim, na alimentação nós conseguimos obter de algumas plantas os fitoestrógenos, que ele age muito semelhante como o nosso hormônio, o estrógeno que está em queda. Por exemplo, aqui. A gente pode encontrar na soja, tá? Então, assim, aqui ela está in natura, é bem interessante. Ótimo. E a gente pode encontrar no tofu, no miso, que faz sentido com a doutora falou nessa questão ocidental. Então, assim, é muito presente na alimentação deles. A gente só precisa realmente tomar cuidado com alguns pacientes que têm essa predisposição, assim, não sair tomando medicação, procurar um médico, um nutricionista de confiança. Temos também no grão de bico, nas leguminosas, a gente tem uma porcentagem, e na semente de linhaça a gente tem, bem interessante. O legal é você comprar ela assim, ela tá in natura, e você bater, né, no liquidificador, porque você extrai na hora. Às vezes ela oxida, então o interessante é comprar. E na mastigação a gente não consegue fazer isso, então tem que triturar. Pega um pouquinho, coloca no liquidificador, você pode adicionar em cima de uma fruta, você pode pôr no iogurte, na comida e come. Mais um ponto, emagrecer na menopausa. Vai participando, daqui a pouquinho a gente responde. Manter ou aumentar
a massa magra, porque nós perdemos, doutora, isso com... Muito. Todos nós. Os músculos vão todos embora. Vão. Pelo E o ralo. osso... Não, também. Não vou, não. Não, estou dando pausa, mas eu já percebo que as coisas... Mas faz. Depois dos 40, todos nós, homens e mulheres, reduzimos a massa magra. Só que com a menopausa, a redução é bem mais rápida, né? E a massa óssea também. Então, estratégias para a gente não perder a massa magra. Sem dúvida, exercício físico. Existem alguns aminoácidos que são melhores, né, alguns suplementos que são específicos. Não vai na casa de produtos e sai comprando loucamente. Não, a gente tem alguns específicos que ajudam nesse processo. E musculação, sem dúvida, é o melhor exercício para aumentar a massa muscular. E ingestão de proteína, né? Daqui a pouquinho a gente vai para academia, viu? De atividade física importantíssima para isso que a doutora está falando aqui com a nossa personal trainer já. Bom, proteínas. Então é esse grupo das proteínas que a gente tem que incluir. O paciente que está na menopausa, para a gente diminuir, minimizar essa troca de composição corporal que a doutora falou, que é muito comum em relação à massa gorda que aumenta e a massa magra que diminui, a gente precisa ter uma dieta balanceada em proteína. Nós precisamos ter proteínas em todas as refeições durante o dia. Não é só comer no almoço ou no jantar, a gente precisa nos lanches intermediários manter essa proteína até mesmo para o corpo usar. Então, uma dieta rica em proteínas de alto valor biológico, que seria as carnes, ovos, os peixes in natura, aqui está enlatado, mas ideal seria in natura. Também temos as fontes de queijos e de leite em questão do cálcio, que a doutora falou que é muito comum, né, causar osteoporose por conta dessa decadência mesmo desse hormônio. Muito bem. Vai participando, hein? 3027-9623, nosso WhatsApp. Próximo tópico, emagrecer na menopausa, hein? Sono é fundamental. Doutora, há uma perda de sono? Dorme? Sim, por causa do Atrapalha. fogacho. O fogacho, especialmente à noite, ele é mais importante, mais intenso. Então, isso atrapalha muito o sono. Então, às vezes, os homens não têm a dimensão que é para as mulheres esse período. É um período muito delicado. Então, com a queda hormonal, também você tem alteração de humor, que é natural com qualquer queda de qualquer hormônio. Você vai ter isso. E a nossa é muito drástica, essa queda hormonal. Então, você vai ter distúrbios de ansiedade, de depressão, mas o sono em especial, você tem o fogacho à noite, na madrugada, que é quando tem pior. Então, a mulher sua muito, aí depois fica com frio, então a qualidade do sono cai muito. Não tem como, né? Imagina que tem alguns alimentinhos da noite, então, que possam ajudar nisso. E, consequentemente, com o sono irregular, que é muito comum, aí vem aquele looping, né? O ciclo vicioso que a gente fala. Aí ela já altera o humor, já acorda ansiosa, já acorda estressada, aí procura alimentos mais palatáveis, que a gente fala que é a questão do farináceo, questão assim do açúcar, do docinho, e aí consequentemente ganha peso, então assim vai fazendo aquele loop. Então a gente precisa assim dormir. Penso que alguns chazinhos que você trouxe ali é Sim, exatamente, né? Eu eu trouxe aqui o chá de camomila, que é muito utilizado. Também temos outros tipos de chá como valeriana, que é bem interessante, então a gente consegue. E também nos alimentos, aqui eu trouxe a banana, as oleaginosas, elas contêm o triptofano, que é esse aminoácido essencial. Ele é precursor da serotonina, que ajuda nesse bem-estar, é o hormônio da gente fala da felicidade. Então, consumir no seu dia a dia, né, as oleaginosas ou a banana, aqui eu trouxe o cacau, né, o chocolate 70%, é interessante ser, ajuda na regular o sono. Olha que bacana. Vamos lá, mesa linda, inclusive completa, né, da cadeia alimentar importante que tenhamos na nossa mesa também, no nosso dia a dia. Mais um ponto em relação à perca de peso e à menopausa. Medicações para a perda de peso. Doutora Karine, esse assunto é bem controverso, polêmico, né? Alguns não querem, outros acham fundamental. Qual a sua opinião? A gente tem que encarar a obesidade como uma doença, né? É uma doença. A Organização Mundial da Saúde já é uma doença. Então, e isso tem muita confusão com a questão de estética. Isso. Então, a gente tem indicações claras para tratamento com medicação, né? Então, quando você tem um índice, a gente calcula, né, o peso pela altura ao quadrado, se esse peso pela altura ao quadrado IMC for maior ou igual a 30, a gente já classifica como obesidade. Então, o medicamento, ele pode entrar nesse tripé de exercício, alimentação
E aí a medicação ela entra quando a pessoa não consegue, só com alimentação e exercício, perder o peso que ela precisa, né? E a gente sabe que o emagrecimento, a gente tem medicamentos hoje extremamente seguros, que eles não servem apenas para perda de peso, mas também para melhora do risco cardiovascular como um todo, melhora do coração, melhora renal, diminui gordura no fígado. Então, assim, a gente tem, e tá para chegar o ano que vem, que é o medicamento mais potente que já existiu para perda de peso. Então, a gente tem sim, quando você indica de forma adequada, a gente tem alguns mais antigos, que eles têm contraindicações, mas a gente avalia individualmente. E o sobrepeso, que a pessoa não tem obesidade, se a pessoa tiver outras doenças associadas, como diabetes, hipertensão, que a gente sabe que a perda de peso vai auxiliar muito, em alguns casos a gente sim pode entrar com medicação. Perfeito. É importante aliar isso, né? Sim, é muito importante. Essa avaliação da médica, Sim. do médico. É muito importante, assim, a gente vê muitas pessoas hoje em dia, o acesso à internet é muito, é ali, instantâneo. Aí vai lá, pega a dieta da vizinha ou da blogueira e aí faz uma dieta restritiva, já tá com perda de massa magra, já tá com essa inflamação no corpo, porque assim, nosso intestino ele é nosso segundo cérebro. Então ele inflamado é como ele não encaminhasse para as vias corretas. E aí vai dando todas essas doenças crônicas hoje em dia, causando mais a obesidade, cada vez mais doenças, né? Então, a alimentação e o médico, endocrinologista, ginecologistas precisam estar cientes, todo mundo alinhando ali para que façam para o paciente. É um trabalho multidisciplinar, médico, nutricionista e às vezes até um psicólogo para ajudar em tudo isso. Bora as participações das meninas que estão com a gente ao vivo? Bora lá, 3027-9623. Olha só, a Rose. Tive câncer de mama e parei de menstruar. Não posso fazer a reposição hormonal devido ao câncer que tive. O que seria legal além da amora que eu já consumo? Vamos lá, pergunta para mim também. Sim, com certeza. Olha, essa mesa aqui, ela tá desde o café da manhã até a ceia. Então, nós temos as frutas, né? Frutas vermelhas, principalmente, que são ricas em antioxidantes, anti-inflamatórias. As frutas roxas também, vitamina C, que vem da laranja, do limão. Então, pode abusar, assim, a gente precisa consumir pelo menos umas 3 frutas diferentes por dia. Temos as sementes, que a gente consegue, além dos nutrientes, a saciedade. Então, evita que ela fique beliscando durante o dia e buscando outras alimentações. Então, além ali do chá que ela já usa, da amora, ela pode contribuir com essa alimentação. Os vegetais, né, a proteína em si, então tudo vai ajudar. Doutora, neste caso não pode fazer a reposição, não faz mesmo? Tem algum outro caminho para tratamento neste caso ou não? Tem, a gente tem alguns antidepressivos que eles ajudam muito nos fogachos. E tem alguns medicamentos tópicos ou tratamentos tópicos como laser vaginal, por exemplo, porque vai atrofiando, né, a parede da vagina e também a uretra, que é onde a gente faz o xixi, e muitas vezes começa a ter infecção de repetição. Então tem laser, que não tem nada a ver com hormônio, que a ginecologista faz e melhora aquela região. Então tem sim. Já mostramos, inclusive, bastante desses tratamentos alternativos aqui no programa. Muito bom. Temos mais? Mais participação com a gente agora é a Rafane, né, Rafa? Boa tarde, meu nome é Rafane. Gostaria de saber, mesmo na gravidez ou na menopausa, você continua com peso alto, eu não consigo emagrecer. O que eu faço, doutora? Então, vai ter que passar por todo esse processo, né, que a gente falou. Tem que ter uma avaliação. A gestação, cada gestação que a gente tem é um risco maior para retenção de peso. Então, nem todo mundo consegue voltar àquele. Por isso que, antes de engravidar, a gente tem que fazer um planejamento para ver o peso que ela tá e calcular quanto que ela deve engordar. E aí, depois, a gente, ao longo de um ano, ela pode ir voltando ao peso ideal. para ela, né? O peso anterior. Nada que nem essas blogueiras e modelos que em um mês voltam, não. Isso daí não é o correto. Mas a gente tem sim, da mesma forma que a gente está discutindo, faz exames, muda a alimentação, faz exercício e se precisar um medicamento. Principalmente na gestação, não é um momento de dieta restritiva, né? Você está gerando energia para outra composição corporal, um serzinho que está crescendo dentro de você. Então, como a doutora falou, não teve esse acompanhamento, de repente foi uma gravidez, né, inesperada. Então, agora é a hora de tirar esses alimentos que estão em excesso, esses alimentos errados e incluir os alimentos legais. Com
com isso, o próprio corpo ele já vai se adaptando. Aí depois que parou de amamentar, procura daí sim fazer um acompanhamento, uma dieta Certinho. individualizada certinho. Então, já agradecendo a doutora Karina por estar aqui com a gente e a Michele Obrigada. também, nossa médica e nutricionista de hoje. Bom, a doutora falou, atividade física. Sim. Musculação para os músculos. Sim, atividade física é importantíssima. Importantíssimo. Alimentação adequada, reposição ok? Bora pra academia? Vamos lá.